Dr. José Carlos Filho chama mais uma vez na janela da Paulista. Outro dia, ele falou sobre as causas orgânicas da dificuldade sexual. E hoje ele vai falar sobre as causas não orgânicas, aquelas que são emocionais, mentais, psicológicas, não é? E quais são elas? Isabel, boa noite. É uma delícia estar aqui com você. Obrigada, na também é Janela da ótimo Paulista estar com mais você. uma vez. Faz algum tempo que a gente não grava e eu estou muito feliz de estar de volta aqui na Janela da Paulista. Muito obrigada. Então eu vou dizer para você que esses motivos não orgânicos das dificuldades sexuais correspondem a mais de 80% dos pacientes que procuram ajuda para dificuldades sexuais. Mais de 80% não tem uma dificuldade sexual causada por um motivo físico, por um motivo orgânico. Mais de 80% das pessoas que procuram ajuda por uma causa para uma dificuldade sexual, essa dificuldade sexual é consequência de uma situação mental, emocional, psicológica, né? Uma causa comum, vamos começar do mais comum ou do mais simples, né? Uma causa comum de dificuldades sexuais é a falta de informação, a falta de educação sexual, por não ter conhecimento do que seria o normal. Por exemplo, hoje em dia, esse motivo da falta do conhecimento, da falta da informação, da falta de educação sexual, talvez seja um motivo que esteja diminuindo, porque para o bem e para o mal, as pessoas estão adquirindo conhecimento pelas redes sociais, estão adquirindo conhecimento pela internet, às vezes um conhecimento deturpado, um conhecimento pela internet, pelas redes sociais. Então, é diferente da época em que, antes das redes sociais, antes da internet, a única chance da pessoa ter um conhecimento sobre sexualidade era se ela tivesse conversado com alguém, se alguém tivesse explicado, né? Hoje já fica mais fácil com a internet. Mas o fato é que, por exemplo, existem ainda mulheres que entendem que o padrão de funcionamento normal do sexo é o masculino e querem funcionar como o padrão masculino. E se não funcionam como o padrão masculino, acham que tem alguma coisa errada. Qual seria o padrão masculino? O padrão masculino de funcionamento é: o indivíduo já está com muita vontade sexual antes do sexo começar, ele tem um funcionamento sexual durante a relação, ele tem um orgasmo e depois do orgasmo ele dorme. Depois do orgasmo ele relaxa e dorme. Não é igual para a mulher, né? E a mulher tem um funcionamento diferente, mas tem mulheres que acham que tem que funcionar desse jeito, que já tem que estar com interesse sexual antes do sexo começar. Quando a gente sabe que, na verdade, a questão do aquecimento, das preliminares para a mulher, é uma parte importante da relação sexual. E aí as mulheres às vezes acham que elas têm um problema sexual porque ela demora muito para ter um orgasmo, porque o marido goza antes dela e ela demora muito. Então, a tendência, infelizmente a nossa cultura é uma cultura ainda machista, e a tendência da nossa cultura é que a mulher considere que se alguma coisa não vai bem, a culpa é dela, nunca é dele, né? Então, isso é um motivo, vamos dizer assim, não orgânico, é um motivo, vamos dizer, cognitivo, intelectual, é um motivo mental para se ter uma dificuldade sexual. Mas
isso se cura com esclarecimento, isso se cura com algumas sessões de terapia sexual. Quando eu recebo no consultório esses casais, eu sei que eu vou ter pouco trabalho, porque nós vamos fazer com esses casais sessões de esclarecimento sexual, de aconselhamento sexual. Não chega nem a ser uma terapia, porque a gente não precisa trabalhar problemas muito profundos, é mais uma questão de trabalhar o que as pessoas entendem pelo sexo, o que as pessoas conhecem de sexo, e é feita então uma terapia com poucas sessões, muitas vezes com 6, 8, 10 sessões, a terapia termina. Mas aí vamos para outro capítulo, né? Outro capítulo que é o capítulo das situações em que existe de fato algum distúrbio emocional um pouco mais sério interferindo na sexualidade, né? Eu diria que um capítulo importante é a questão da depressão, né? A pessoa que apresenta depressão, e por conta dessa situação de depressão, a vida sexual está muito comprometida. Tá muito Mas ruim. aí também tem o problema dos antidepressivos, né? Sim, mas E aí o cara vai no psiquiatra, o psiquiatra receita um antidepressivo, e muitos antidepressivos atrapalha o funcionamento sexual, com certeza. Então, tem isso. Então, a gente precisa ter uma ideia de... são 3 questões nessa relação da depressão com a sexualidade, são 3 questões que precisam ser avaliadas. Primeiro primeiro começou uma depressão, a pessoa desenvolveu uma depressão, e a depressão atrapalhou a vida sexual, é uma possibilidade. Outra possibilidade, a pessoa desenvolveu uma depressão, começou a tomar um remédio antidepressivo, e o remédio antidepressivo atrapalhou a sexualidade, é outra possibilidade. E a terceira possibilidade a pessoa começou a ter uma dificuldade sexual, e a dificuldade sexual levou ela a ficar deprimida. Então, é importante a gente perceber que existem essas diferenças, e que dá para perceber quando é uma coisa ou outra pelo resultado do tratamento. Então, se a pessoa está deprimida e está tomando um antidepressivo que atrapalha a sexualidade, que atrapalha a libido, os antidepressivos, qual é o principal efeito negativo do antidepressivo na sexualidade? Diminui a libido, né? Diminui o desejo sexual, e quando a pessoa sente desejo sexual e vai fazer sexo, o antidepressivo atrapalha o gatilho do orgasmo. Então fica aquela relação sexual interminável, que a pessoa fica tentando chegar naquele momento do orgasmo, e fica tentando chegar, e aquilo não acaba nunca, e o orgasmo demora uma eternidade para acontecer, e muitas vezes não acontece. E quando acontece o orgasmo, é um orgasmo que a pessoa diz que é um orgasmo muito fraquinho, é um orgasmo sem graça. Então, essa inibição da resposta sexual é normal no uso de alguns medicamentos antidepressivos, né? Então, por isso, a gente que trabalha com sexologia, quando pega uma paciente nessa situação e percebe que ela está usando um medicamento para tratar a depressão que atrapalha o funcionamento sexual, o que a gente faz? A gente conversa, a gente pega o telefone do psiquiatra e a gente faz um contato com o psiquiatra, e de médico para médico a gente tenta negociar com o psiquiatra uma mudança no medicamento, né? Porque existem medicamentos antidepressivos que são ao contrário, não existe? Existem medicamentos antidepressivos que não atrapalham a sexualidade, e pelo contrário, E que são estimulam medicamentos antidepressivos que
até estimulam É. a sexualidade para funcionar melhor, né? Então, vale a pena a gente conversar com o médico psiquiatra, ver se ele concorda, porque a gente tem que respeitar o médico que está tratando o paciente. A gente, de médico para médico, conversa e vê se é possível trocar o tratamento para um antidepressivo da família que não atrapalha Porque a eu vou te sexualidade. falar, né? olha, você já está deprimido, aí você vai tomar um remédio que ainda te tira a libido, aí você fica mais deprimido Aí ainda. fica mais deprimido Pelo amor ainda. de Deus, né? Que coisa. Agora, quando o medicamento antidepressivo começa a fazer efeito e a pessoa começa a sair da depressão, se a pessoa começa a sair da depressão e a sexualidade volta a funcionar, então a gente chega na conclusão de que a perda da função sexual tinha a ver com a depressão. Sim. Mas também E acontece é uma os coisa casos... temporária também, Sim. né? Mas também acontece os casos que a pessoa melhora muito da depressão, mas não melhora da dificuldade sexual. A pessoa sai fora da depressão, ela volta a ter um bom humor, volta a ter volta a ver a vida com alegria, volta a ter alegria de viver, mas continua sem vontade de fazer sexo. Então, este é o caso daquela pessoa que não devemos colocar a culpa na depressão como sendo causa do problema sexual. Mesmo ela não estando deprimida, ela tem uma dificuldade sexual por outro motivo. E aí a gente precisa estudar a dificuldade sexual dela em separado, fora a depressão. Né? Vamos para outro capítulo, que é a ansiedade. Né? A ansiedade é o grande inimigo da sexualidade. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so